Olá, quarto ano, tudo bem? Estou morrendo de saudade de todos vocês. Logo, logo estaremos juntos novamente. Enquanto isso, continuem suas casas com seus familiares e não esqueçam de sempre lavar as suas mãos, tá bom? Na aula passada, vocês assistiram a aula de uma professora do SPE, no positivo, certo? E lá vocês falaram sobre um infográfico. Hoje a nossa aula será sobre pronomes pessoais. Então, peguem o LIP e abram na página 10. Vamos lá? Lápis na mão. Pessoal, antes da gente ler a tirinha, eu vou fazer a explicação dos pronomes pessoais, tá bom? Então, a palavra eles é exemplo de um pronome pessoal. Pronomes pessoais são palavras que têm a função de substituir nomes ou substantivos. Eles são empregados para se referirem a 3 pessoas no discurso. Então, a primeira pessoa é o falante, ou seja, quem fala, quem está falando, certo? Então, eu tenho 1000 motivos para não querer ser um cachorro. Então, o eu é quem fala, certo? A segunda pessoa é o ouvinte. Então, tu estás cansado? Então, o tu é com quem se fala, certo? É com quem está falando, certo? E a terceira pessoa é o assunto. Olha lá, de que ou de quem se fala. Então, ele é um cachorro. O ele é de que ou de quem se fala. Então, o ele é um cachorro, certo? Então, vou descendo na próxima página, nós temos a continuação da explicação. Então, nos exemplos dados, todos os pronomes em destaque exercem a função de sujeito nas frases. Veja no quadro os pronomes pessoais. Então, aqui nós temos primeira, segunda, terceira pessoa do singular e nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, a primeira pessoa do singular é o eu, a segunda, tu, a terceira, ele ou ela. A primeira pessoa do plural é o nós, a segunda pessoa do plural, vós, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Até aqui tudo bem? Então, vamos voltar lá na nossa tirinha. Pronomes pessoais. Leia a tirinha. E o que eles colocam ali dentro? Água com açúcar só. Ah, mas eles não ficam com cáries? Então, o que está acontecendo nessa tirinha? O beija-flor, ele toma aquela água com açúcar que as pessoas acabam colocando para eles, né? Porque é docinho e tudo. Então, o que acontece? O menininho perguntou, o que era aquilo? O pai respondeu que era água com açúcar. O menininho ficou surpreso, né? Por que eles tomam aquela água com açúcar e não ficam com cáries? E ele que come salgado, come um doce, toma um sorvete, né? Tem que escovar os dentes para não ficar com a cárie, né? Então ele ficou confuso ali, por que o animal, ou seja, o beija-flor podia tomar aquela água e não ia ficar com cáries, e ele toda vez tem que escovar os dentes, né? Então ele ficou confuso com essa colocação, certo? Então, na tirinha há um pronome que se repete 2 vezes. Então, aqui na tirinha, qual o pronome que se repete 2 vezes? Copio. Aí vocês vão colocar ali. B. Nas 2 vezes em que aparece, o pronome faz referência ao mesmo elemento. Então, as 2 vezes que o pronome está aparecendo ali, eles estão se referindo à mesma coisa? Sim ou não? C. A que eles se referem no primeiro quadrinho? E no último? Então, no primeiro quadrinho, o ele está se referindo a quê? E no último? Certo? Vamos para a próxima página. Página 11, né? É aquele quadro dos pronomes, né? E agora a gente vai responder os exercícios. Complete as frases com os pronomes pessoais. Então, vocês vão ler essas frases e vão colocar o pronome que se encaixaria em cada uma dessas frases, tá bom?
Então, ó, lavamos o carro com água recolhida da chuva. Qual pronome entraria nessa frase? Disse que não gosta de beber água. Qual pronome se encaixaria nessa? Acha importante economizar água. Não concordaram com o preço da conta de água do mês. Então, lembrem que os pronomes pessoais são esses aqui, tá bom? 3. Reescreva as frases trocando as palavras destacadas por um dos pronomes a seguir. Desculpa. Ele, eles, ela e nós. Então, vamos lá. Ana recolhe a água da chuva para molhar as plantas. Então, o Ana vai ter que ser substituído por um desses 4 pronomes, certo? Eu e meu pai criamos um sistema para reaproveitar a água da máquina de lavar. Então, vai ter que ser substituído eu e meu pai. Mateus e Bianca gostam de tomar banho de chuva. Mateus e Bianca também terão que ser substituídos. Pedro disse que não sabe como economizar água. E o Pedro? Qual o pronome? Certo? Até aqui tudo bem, né? Terminando esse exercício, nós vamos para a próxima página. Na próxima página tem o Vamos Brincar. Então aqui, pessoal, destaque do material de apoio, alguns conselhos para evitar o problema da poluição dos rios urbanos e colhe-os nos locais adequados para formar outro cenário possível e muito mais saudável para as águas do nosso planeta. Então aqui nós temos as principais causas da poluição dos rios. Então, ó, produtos com óleo de cozinha sendo descartados no sistema de esgoto, resíduos de lixo, líquidos tóxicos nas indústrias, esgoto doméstico ligado nos rios sem tratamento. E o último, lixo lançado nas margens ou diretamente nas águas. Então, aqui são as principais causas das poluições. Lá no material de apoio, vocês vão destacar os conselhos de como evitar esses problemas da poluição dos rios, certo? E vão colar nos lugares adequados, tá bom? Terminando isso, nós vamos para a próxima página e vamos dar continuidade nos pronomes pessoais. Então, vamos lá. Palavras de cá para lá. Pronomes pessoais e coesão. Então, ó, leia o trecho a seguir, que explica de onde vem a água. Cerca de 80% do vapor d'água no ar vem dos oceanos, mas a água também evapora de lagos e de rios. Ela pode evaporar até do chão. Da próxima vez que encontrar uma pocinha d'água perto da sua casa, observe como ela desaparece com o calor do sol. É porque ela evaporou. A água evapora mais depressa num dia quente, mas, mesmo quando está frio, a evaporação acontece. Então, aqui, pessoal, está explicando um pouquinho sobre de onde vem a água e como também ela evapora, certo? Depois, vocês vão colocar aqui, ó, na primeira bolinha está escrito assim, ó. Sobre o texto lido, marque F para as afirmativas falsas e V para as verdadeiras. Então, ó, todos os pronomes destacados se referem ao vapor da água? Verdadeiro ou falso? O primeiro pronome destacado se refere à água? Verdadeiro ou falso? O terceiro pronome em destaque se refere à água? Verdadeiro ou falso? Lembrando que para responder isso, vocês vão ter que olhar no textinho para ficar mais certo do que vai responder, tá bom? Tanto o segundo quanto o terceiro pronomes destacados se referem à pocinha d'água? Verdadeiro ou falso? 2. Leia a seguir uma dica sobre como reaproveitar a água. A água do seu aquário pode ser uma fonte rica em nitrogênio, essencial para a fotossíntese, além de fósforo e potássio que fortalecem as plantas, agindo como fertilizantes. Mas lembre-se, as plantas não se dão bem com água salgada ou com controle de pH. E se ela estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco da água misturada com a água limpa. Vamos lá.
A que palavra se relaciona o pronome ela em destaque? Então, lá no texto, o pronome ela está se referindo a qual palavra? Aí vocês vão escrever a palavrinha aí, tá bom? Página 14, exercício 3. Compare as frases a seguir. E se a água do aquário estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco da água misturada com água limpa. Próxima frase. E se ela estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco da água misturada com a água limpa. A. Qual é a diferença entre elas? Qual a diferença? Que diferença que tem aí de uma frase para outra, pessoal? Analisem e respondam, tá bom? B. Converse com os colegas e o professor e responda por que o autor do texto preferiu usar o pronome ela. Então aqui, pessoal, vamos lá, vamos conversar aqui. Na primeira frase está escrito assim, ó. E se a água do aquário estiver muito suja no aquário? Utilize só um pouco da água misturada com a água limpa. E no outro, ele substituiu pelo ela. Então, o água foi substituído por ela. Então, ó, e se ela estiver muito suja no aquário, utilize só um pouco da água misturada com água limpa. Então, para não ficar repetitivo, então ele tirou o água e substituiu por ela, certo? Os pronomes pessoais são muito usados para evitar repetição, retomando palavras e ideias e deixando o texto mais organizado. Então, os pronomes pessoais ajudam a evitar, né, a repetição e assim acaba deixando o texto mais organizado, certo? 4 e último exercício, vamos lá. Reescreva os trechos a seguir utilizando pronomes para evitar a repetição de palavras. Então, a gente vai ter que substituir alguns trechos aí por pronomes, tá? Então, ó, a água da chuva pode ser reaproveitada. A água da chuva pode ser coletada para regar as plantas. Então, qual palavra que a gente pode trocar aí por um pronome? Então, ó, a água da chuva pode ser reaproveitada. Ela pode ser coletada para regar as plantas. Então, a gente pode tirar o água da segunda parte e substituir por ela, certo? B. O João ensinou a criança a lavar a louça. O João disse que os restos de comida devem ser jogados no lixo antes de usar a água. Pessoal, qual é a palavrinha aí que pode ser substituída? E qual pronome a gente pode utilizar? Certo? C. A vassoura e o balde com água devem substituir a mangueira para limpar o quintal. A vassoura e o balde com água limpam tão bem quanto a mangueira. Então aí, nós temos umas palavras que podem ser substituídas. Quais são essas palavras e qual o pronome que a gente pode utilizar? Certo? Pessoal, façam com calma, tá bom? Na próxima aula nos encontraremos e assim corrigiremos todas as nossas lições, tá bom? Fiquem com Deus, beijos de saudades e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!